As enigmáticas orelhas de Verona, um mistério que ecoa na eternidade. Olá, exploradores de mistérios e curiosidades. Hoje trago a vocês uma das histórias mais fascinantes que já cruzaram nosso caminho. Estamos em Verona, a cidade do amor, do drama e da poesia. Porém, nosso foco não será Romeu e Julieta, nem os famosos monumentos históricos. Vamos desvendar um enigma quase invisível, mas absolutamente intrigante: as misteriosas orelhas gravadas nas paredes dessa cidade milenar. Prepare-se para mergulhar em lendas urbanas, teorias místicas, histórias fascinantes e, claro, na surpreendente verdade por trás desse mistério. Já imaginou o que essas orelhas poderiam ouvir? Quais histórias, segredos e conspirações ecoam através dos séculos? Vamos juntos explorar esse enigma e tentar entender o que se esconde por trás dessas marcas enigmáticas. Antes de nos aprofundarmos no mistério das orelhas, é importante conhecer melhor Verona, essa cidade que mistura charme, história e segredos. Conhecida mundialmente como a cidade de Romeu e Julieta, Verona é muito mais do que o cenário da famosa tragédia de Shakespeare. É uma cidade que respira história. Fundada na época dos romanos, Verona foi palco de batalhas, intrigas políticas e revoluções culturais. Você sabia que Verona abriga uma das arenas romanas mais antigas do mundo, ainda em uso até hoje? E que sua localização estratégica a tornou uma das cidades mais influentes da região durante a Idade Média. Cada canto de Verona parece guardar um segredo, e talvez nenhum seja tão intrigante quanto as misteriosas esculturas de orelhas, feitas em bronze que estão espalhadas pela cidade. Essas misteriosas orelhas estão realmente espalhadas pela cidade, mas não é fácil encontrá-las. Você precisará usar toda a sua curiosidade para localizá-las. Algumas estão escondidas em becos pouco movimentados, outras nas paredes de antigos edifícios que já testemunharam séculos de história. Muitas vezes, turistas passam por elas sem perceber. Mas, se você olhar com atenção, verá que elas estão lá, aguardando serem descobertas. Mas o que essas orelhas representam? Há muitas teorias, e cada uma delas nos conduz a um mundo de possibilidades. Prepare-se para explorar desde o místico até o histórico, enquanto tentamos entender o mistério por trás dessas orelhas. Teorias e possibilidades. Desvendando o mistério. Uma das teorias mais intrigantes sugere que essas esculturas possuem um significado espiritual. Alguns acreditam que as orelhas seriam como portais, capazes de captar as vibrações espirituais da cidade. Há quem diga que, ao sussurrar um segredo ou fazer um pedido, essas orelhas canalizam sua intenção para o universo. Uma lenda local afirma que, no século XVII, um sacerdote usava uma dessas orelhas para se comunicar com os anjos. Ele acreditava que os sons que ecoavam pela cidade eram transformados em mensagens divinas, ouvidas apenas por aqueles que tinham fé suficiente para entender. Alguns historiadores adotam uma visão mais pragmática. Durante a Idade Média, Verona era um importante centro político e a espionagem era uma prática comum. Dizem que essas orelhas poderiam ter sido usadas como disfarce para dispositivos de escuta primitivos. Em um tempo onde confiar nas pessoas era perigoso, qualquer forma de obter informações confidenciais era extremamente valiosa. Há relatos de um mercador influente que teria usado uma dessas orelhas para descobrir segredos de seus concorrentes. O resultado? Ele se tornou um dos homens mais ricos de Verona, mas sua história teve um fim trágico após ser acusado de traição. Outra teoria sugere que as enigmáticas orelhas representam a importância da escuta ativa na construção de uma comunidade. Em um mundo onde todos querem falar, mas poucos estão dispostos a ouvir, as esculturas de orelhas nos lembram da importância de desacelerar e prestar atenção ao que os outros têm a dizer. Imagine uma Verona medieval onde poetas e pensadores se reuniam em praças para debater ideias. Talvez as esculturas de orelhas sejam um tributo àqueles que ousaram ouvir
aprender e crescer com as palavras dos outros. Alguns acreditam que as orelhas são uma provocação do artista. Elas estão ali para nos questionar. Estamos realmente ouvindo o mundo ao nosso redor? Estamos atentos aos pequenos detalhes que passam despercebidos? Ou estamos tão focados em nossas próprias vozes que esquecemos de ouvir os ecos da história e do presente? Talvez as orelhas sejam um convite para introspecção, uma forma de nos desconectar do caos externo e nos conectar com o que realmente importa. A orelha do poeta. Uma das histórias mais populares é a de um poeta que viveu em Verona no século XVIII. Ele acreditava que as orelhas eram mágicas e passou anos recitando seus poemas para elas. Dizem que, em uma noite particularmente inspirada, ele ouviu uma voz vindo de uma das esculturas, sussurrando o verso final de sua obra mais famosa. A lenda da orelha perdida. Outra lenda fala de uma orelha que teria sido removida durante uma reforma na década de 1950. Os trabalhadores que a retiraram relataram eventos estranhos, como máquinas que quebravam sem explicação e ecos inexplicáveis nos corredores do edifício. Até hoje, ninguém sabe onde essa orelha está, mas há quem diga que ela foi enterrada em um local secreto para proteger a cidade de sua energia misteriosa. A verdade por trás desse mistério. Agora que exploramos as teorias e as lendas, é hora de revelar a verdade. Apesar das histórias fascinantes, a equipe do canal investigou e descobriu que as orelhas não são artefatos antigos nem portais místicos. Elas foram criadas nos anos 2000 pelo artista belga Jean Fabre, como parte de um projeto que transmite uma mensagem profunda, a importância de ouvir em um mundo tão barulhento. Jean Fabre, cujo nome ficou famoso por este projeto, queria destacar o quanto a escuta ativa é essencial em uma sociedade cada vez mais ruidosa. Ele escolheu Verona, uma cidade cheia de história, para nos lembrar que ouvir é uma habilidade que atravessa gerações. Não importa se estamos escutando as histórias de um amigo, os segredos de uma cidade ou os ecos do nosso próprio coração. Ouvir é fundamental para compreender e conectar. Mas afinal, quantas esculturas de orelhas podemos encontrar? No total, existem 14 orelhas esculpidas em bronze espalhadas pelas ruas de Verona. Algumas estão em locais centrais e movimentados, enquanto outras estão mais escondidas em becos ou paredes que passam despercebidas pela maioria dos turistas. Encontrá-las pode ser um desafio divertido para quem gosta de explorar os detalhes da cidade. Para os mais atentos, algumas orelhas são relativamente fáceis de localizar, especialmente no centro histórico. No entanto, outras exigem mais paciência e um olhar curioso. Mapas ou dicas fornecidos pelos moradores locais podem ajudar nessa busca. Além disso, cada orelha foi estrategicamente posicionada em locais onde o artista achou que a mensagem de escuta ativa teria mais impacto, como em ruas históricas, próximas a antigos edifícios ou até mesmo em lugares mais tranquilos, ideais para momentos de reflexão. No final, talvez o maior mistério das orelhas de Verona não esteja em suas origens, mas no que elas nos ensinam. Elas nos convidam a refletir. Estamos ouvindo o suficiente? Ou estamos tão ocupados falando, correndo e agindo que esquecemos de prestar atenção ao que realmente importa? Essas esculturas de orelhas são um símbolo poderoso em um mundo cheio de ruídos. Elas nos pedem para desacelerar, observar os detalhes e valorizar as histórias ao nosso redor. Talvez, se ouvirmos com mais atenção, possamos descobrir algo não apenas sobre o mundo, mas também sobre nós mesmos. E agora queremos ouvir de você. O que achou dessas histórias e teorias? Qual delas fez mais sentido para você? Já encontrou algo semelhante em outro lugar? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais mistérios e curiosidades. Nos vemos no próximo vídeo.